E você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler o verso 28 em diante. Essa é uma semana de luto, de dor para muitos. Essa é uma semana onde nós precisamos de uma palavra de ânimo, de encorajamento, como toda semana. O que nos encoraja a caminhar sempre é a palavra de ânimo e de esperança que vem da palavra de Deus. E eu quero voltar os teus olhos nessa manhã para o texto de Isaías 40, 28, que assim diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Vamos orar. Senhor, te damos graças por essa manhã, reunidos na tua presença, sendo alimentados pela santa comunhão do teu povo, aonde a tua palavra afirma que aqui o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. E agora, ao abrirmos a tua palavra, pedimos que o teu Espírito fale conosco e que venha como um bálsamo sobre o nosso coração, mas também venha como um dínamo, gerar no nosso coração força, energia para a caminhada que temos diante de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. É sabido de todos, pelo menos aqueles que têm um pouco mais de vivência dentro do mundo evangélico, é que a fé, ela é produzida por aquilo que a gente ouve. A fé vem pelo ouvir. Normalmente, os fundamentos que são criados no coração de uma pessoa, as suas crenças, são geradas por aquilo que você sabe e por aquilo que você ouve. É por isso que é importantíssimo você guardar o seu ouvido. Eu dizia durante a conferência essa semana, eu dei uma palavra de abertura na sexta-feira, da preocupação cada vez mais presente de você ter um cuidado sobre aquilo que você anda expondo os seus ouvidos. É importante você ter conhecimento e ouvir fontes corretas, principalmente no que diz respeito à palavra, para que você seja alimentado e sustentado por ela e gere no seu coração o conhecimento correto que vai te sustentar durante os problemas, as crises e as situações da vida. Quando a palavra de Deus traz diante de nós essa expressão clara, e é uma pergunta que vem através do profeta, a pergunta é essa: não sabes, não ouviste, não sabes, não ouvistes. Dizem por aí de que a ignorância é uma das maiores armas que o diabo tem usado para nos prender. Quando você não sabe os fundamentos da fé, quando você não conhece a palavra, você se torna como aquilo que Paulo escreve, sendo refém de qualquer vento de ensino. Você é levado por qualquer coisa. Quando você não conhece a palavra, quando você não tem conhecimento, a Bíblia diz que você perece. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento.
quando eu não sei quem Deus é, quando eu não sei o que Ele fez por mim em Cristo no Calvário, quando eu não conheço a sua palavra e o seu plano perfeito, eu me torno refém das informações falsas que chegam ao meu coração. Um dos grandes males que tem produzido coisas terríveis na história da igreja, não só nos nossos dias, mas desde o início, eram os falsos mestres. Eram as falsas doutrinas. Porque pior do que você não saber a verdade é você ser guiado por uma mentira. Paulo diversas vezes combateu de uma forma veemente aqueles que se levantavam, até mesmo colocando sobre ele o adjetivo de serem lobos vorazes. Gente que vem e estabelece sobre a vida de pessoas mentiras, falsos fundamentos, falsos ensinos, que produzem em nós uma vida inconstante. Quanto mais nós conhecemos da palavra, quanto mais nós sabemos quem Deus é, quanto mais nos expomos à verdade, e lembre-se da oração sacerdotal de Jesus, ele disse: eu quero que o Senhor os santifique na verdade. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Se você quiser saber qual é a verdade de Deus, sobre quem Deus é, sobre o plano dele, sobre a nossa vida, sobre a sua igreja, não há outra fonte senão a palavra. Ao conhecer a palavra, eu começo a conhecer a Deus. As experiências são importantes? Sim. Mas você não pode ser apenas alguém alimentado pelas suas experiências espirituais. A Bíblia afirma categoricamente que todas as coisas hão de passar. Os céus, a terra, mas a única coisa que permanecerá para sempre o que é? A palavra. Porque a palavra é a verdade. E o que permanece é sempre a verdade. Nesse turbilhão de emoções que tomava conta de um povo debaixo de um cativeiro, escravo de situações que surgiam ao controle, como muitos de nós vivemos nos nossos dias, há a necessidade de sabermos e ouvirmos quem Deus é. Quem é Deus? Cada dia mais, pela facilidade de acesso, principalmente pelas redes sociais. As redes sociais, eu dizia com o pastor André, ela tem sido uma bênção para a igreja, principalmente quando há essa transmissão simultânea do culto. Ela se tornou uma bênção para quem está longe e uma desculpa para quem está perto. Porque o preguiçoso levanta de manhã e diz assim: eu vou nada. Eu vou entrar no computador, porque daqui a pouco o culto está online. Deus está te vendo aí agora. É para você essa palavra, receba. E você é bênção, é bênção. Esses dias aqui esteve na igreja, num culto de terça-feira, um pastor mexicano, pastor Rubem Penha, e ele me fez uma pergunta sobre qual seria a minha leitura quanto à tecnologia dentro da igreja, esse negócio de rede social, culto online, o que tem de crente virtual. Crente virtual. O cara não está na igreja, não convive com os crentes, não vive na comunhão dos santos. Ele é crente, mas é crente virtual. Dia desse eu estava em algum lugar da cidade e uma pessoa falou assim: pastor, ouço o senhor toda semana, sou crente lá da igreja. Eu disse: mas eu nunca te vi. Ele falou: nunca me viu porque eu nunca fui. Eu falei: mas como é que você é crente lá da igreja? Eu falei: não, estou ligado online. Eu acompanho o senhor nas redes sociais. A rede social pode ajudar, mas ela pode atrapalhar. E ela atrapalha muitas vezes, expondo situações e aquilo que tem sido usado e atacado pelas redes e pelos canais de comunicação como fake news. Já ouviram falar? Esse é o tema da moda. Fake news. Arrumaram um nome moderno para mentira.
Tem gente que agora não é mais mentiroso, é propagador de fake news. O fake news nada mais é do que o irmão mais novo da mentira. E quanto mais a gente recebe fake news, você se torna refém de boatos, de mentiras. Recentemente o Brasil parou por conta de uma greve dos caminhoneiros, e as redes sociais e os WhatsApps da vida e as listas de transmissão compartilhavam notícia de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Caminhoneiro agora vai invadir Brasília. Os caminhoneiros agora estão dizendo que estão fazendo uma carreata de caminhão e vão invadir o Planalto Central. E aí logo que os caminhoneiros voltaram, eu não sei se você ouviu essa, terça vai parar de novo. Ouviram ou não? Quer dizer que você está ligado. O problema é que esse tipo de informação, se não peneirada, ela gera no nosso coração medo. Porque quando você não tem a fonte correta da verdade, você vive escravo do medo. A palavra vem e diz: você não sabe, você não ouviu, que é um Deus eterno. Diante dessa situação transitória, a nossa vida é transitória. Essa semana, uma semana de perda, de luto, de dor, para muitas famílias, para a igreja toda. Inevitavelmente você começa a pensar sobre a brevidade da vida. Ela é efêmera, ela passa rápido e rouba de nós talvez essa agitação intensa que toma conta dos nossos dias, porque parece que os dias estão ficando cada vez mais curtos e as atividades maiores. E a gente se deixa tomar com uma série de coisas e se esquece da eternidade, de que há um Deus eterno, que criou um povo e o chamou em Cristo para viver com Ele na eternidade. Ontem à noite, eu, assim que soube do falecimento do pastor Agostinho, liguei para o Bira e disse: vocês estão aonde? E ele disse: eu estou aqui na minha mãe. Estava com o pastor Daniel Antônio, e saindo do evento, cansado, mas disse: não, eu vou arrumar um jeito, estou indo para aí. Quando eu cheguei, o Bira já não estava, só estava minha irmã Gracinha, com a Bárbara, o Jean, filho do Bira, esposa, o Samuel, que é o segundo filho, a Beth e o Bira tinham saído para cuidar dos papéis e dos trâmites para o velório. E cheguei na sala da dona Gracinha, e ela triste, abatida pela perda do marido. Entrei na sala, ela disse: oxe, pastor, obrigado pela visita, obrigado por vir orar pela gente, obrigado por vir abraçar a gente. E ela disse assim: pois é, meu marido se foi, eu o perdi. E aquele relato que a gente sabe que é compartilhado nos momentos de dor e perda. Mas nessa situação toda, eu disse para a dona Gracinha, eu falei: dona Gracinha, não há nenhuma garantia de vida na terra por toda a eternidade. Deus nos disse que daria vida, mas vida eterna. Quando eu tenho as informações corretas, a minha perspectiva melhora. Quando eu conheço a verdade, lembra-se, a verdade liberta. A verdade liberta. O que tem gente preso na mentira e escravo dela não é brincadeira, às vezes dentro do ambiente da igreja, porque não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando eu conheço quem Deus é, um Deus eterno, que tem planos para a minha vida, de que não me faz viver refém do destino, do acaso, do problema, da morte. Há um Deus que está no controle de todas as coisas, e aqui ele expõe um pouco do seu caráter, das facetas de quem Deus é. Ele diz: há um eterno Deus, o Senhor. Está aí na sua Bíblia ou não? O texto diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Ele é Senhor. E o S aí está maiúsculo. Quer dizer de que Ele governa, Ele manda no negócio. Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o
Senhor. O mundo não está à mercê da economia mundial, dos acordos que são realizados na ONU, do encontro que vai acontecer agora entre o Kim Jong-un, treinei para falar o nome dele, e o Donald Trump. Hoje eu vi que está todo o tráfego aéreo de Singapura parado, porque está chegando o encontro que creem que vai definir os próximos anos de paz mundial. É errado. Quem governa, quem é Senhor, é Jesus Cristo. Ele governa sobre a sua vida, Ele governa sobre a sua igreja, Ele governa sobre toda a terra. Ele é Senhor. Eu preciso saber disso, porque quando eu começo a achar que a coisa está na minha mão, eu me desespero. Quando eu começo a achar que a coisa vai acontecer mediante aquilo que eu posso fazer, eu começo a ficar preocupado. Mas quando eu me lembro, quando eu obtenho a informação correta, quando eu ouço de que há um eterno Deus que é Senhor, e diante dele cala-se toda a terra. Quando Deus fala e tudo acontece. Deus falou, Deus falou. Deus não precisa de explicar nada para ninguém, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz da forma como lhe apraz, porque Ele é Senhor. Senhor. E se Ele é Senhor da sua vida, você está em boas mãos. Se Ele é Senhor da sua vida, você está em boas mãos. O texto diz que Ele é o Criador, que está com C maiúsculo ali também, tá ou não está? Isso quer dizer de que Ele tem o poder de trazer à existência o que não existe. O poder de criar é esse. É de que num ambiente onde não tem nada, alguém vem e cria alguma coisa. Não há paz. Ele é o Deus da paz. Aliás, a Bíblia o apresenta quando Cristo, no texto messiânico é apresentado, Ele é apresentado como príncipe da paz. Cristo tem o poder de criar uma atmosfera nova. Aliás, Ele continua criando todos os dias através do seu evangelho aquilo que é mais maravilhoso sobre o poder de Deus, que é novas criaturas. Deus continua criando. Você foi feito de novo, você sabia disso ou não? O dia que você conheceu Jesus Cristo, a Bíblia diz que você foi gerado de novo. Você foi criado de novo, porque só Ele tem o poder de criar todas as coisas. Deus pode criar um momento novo na sua vida. Deus pode criar essa sensação de segurança num ambiente aparentemente de insegurança, porque Ele é o Deus Criador. Há um Deus que trabalha em nosso favor. Quando Isaías 64:4, e cantávamos aqui, assim, de uma forma mais intensa, mas por conta, assim, da mudança sempre do cancioneiro gospel nacional, a gente vai sempre fazendo uma melhorada, uma atualizada no cardápio das músicas, mas se cantava muito aqui, desde a eternidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Há um Deus que trabalha, cria, produz coisas extraordinárias. Eu preciso saber disso, de que por mais que eu não tenha aquilo que é necessário, Deus pode me surpreender com aquilo que eu preciso. Ele é criador. Criador de portas, Ele é criador de situações, Ele é criador de vidas, Ele é criador de ambientes. Aquele que do meio do caos criou tudo que há na terra, continua agindo no nosso meio. Que bom é saber de que Ele não para de trabalhar por nós. Chegava com meu pai e dizia assim, hoje, ele disse para mim, estou cansado, dias difíceis, corrido, puxado. Eu disse para ele também, estou cansado, final de semana puxado, congresso, recebendo gente, tensão. Esses dias eu falei para minha esposa, acho que eu conversei aqui com alguém, acho que foi aqui no velório do irmão Adilson,
Tinha alguns irmãos da igreja aqui, e acho que minha mãe estava junto, disseram assim para mim, o que acontece? Eu estou meio tenso, eu estou ainda até no dentista, para fazer uma placa, daquelas placas, você pôr para dormir, sabe? Põe placa, porque eu fico muito tenso, bruxismo, eu não gosto disso, pastor com bruxismo não combina. Aí eu falei, eu repreendo essa palavra, bruxismo na minha vida, não. Eu tenho uma certa tensão dentária. E aí eu saí daqui, inclusive fui fazer a placa, porque a gente fica nervoso, tenso, e o irmão disse assim para mim, mas você é tenso, ansioso? Eu falei, imagina, nem um pouco, imagina. E a gente fica tenso, nervoso, e o cansaço da pressão, das obrigações, das dificuldades, das contas para pagar, dos compromissos a cumprir, produz em nós aquilo que se transformou na síndrome da modernidade, que é a estafa, é o burnout, que se fala em inglês. O que tem de burnout nada significa, quer dizer, queimou até o fim. Burnout é isso, não é isso, pastor Ernesto? Torrou até o fim. Você se esgotou, é estafa. Porque a gente vai fazendo muita coisa, e a gente começa a cansar, e a gente começa a achar que Deus é igual a gente. Que bom é saber que Deus não se cansa. Que bom é que Deus não cansa da gente, fala a verdade. Porque tem uns que dão trabalho para Deus. Tem pai que cansa de filho, ou não? Tem, eu já ouvi, às vezes assim, no calor da crise, pais dizerem dos filhos, larguei, abandonei, isso aí não tem conserto mais não, pastor. Mas que bom é saber de que Deus não reage como nós reagimos. Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Deus não tem crise de burnout. Deus não chega no final do dia dizendo, aí a jaiada, deu por hoje. Não deu. Encontrei uns crentes lá que, olha, vou falar, hein? Muita oração chegando aqui. Essa semana, caixa de e-mail, o WhatsApp não para de piscar. Não aguento. Deus não. Deus não se cansa. Deus não se fatiga. Não dormita, nem se cansa o guarda de Israel. Ele não dormita. Deus não pega no cochilo. Sabe aqueles cochilos que às vezes você chega no final da tarde? Os que estão assim para cima de 50 sabem a realidade que eu estou falando. Porque chega assim no momento, que você chega, dá aquela encostada. Final de tarde, que você acorda com a fisgada do pescoço. Deus não pega no cochilo. Deus não se cansa. Ele não se fatiga. Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo quando nós, pela nossa limitação em perceber, não conseguimos enxergar. Deus está trabalhando por você. No vale da sombra da morte, da luta, da dor, Deus está trabalhando por você. Deus está ajudando você. Ele diz que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, pode ficar tranquilo, versão minha. Essa é uma versão minha, eu vou lançar agora. Fica sossegado. A minha vara e o teu cajado, e o meu cajado te consolam. Porque às vezes a vida nos impõe algumas coisas que nós achamos que estamos sozinhos. Sim ou não? Ou só eu? Sim ou não, gente? Sim, tem hora que você diz, abandonei, me largaram, estou sozinho. E aí, se a gente não conhece a verdade, a gente começa a acreditar no que a circunstância está querendo me convencer. Mas Deus não nos deixa nunca. Ele está conosco. Ele nos ajuda. Ele não se cansa. Ele não se fatiga. Ele diz, Ele faz forte o cansado. Ele diz assim, Ele vai fazer. Não. É imperativo e contínuo o verbo. Ele faz. Você só está aqui porque Deus tem te fortalecido. Você só chegou até aqui porque a boa mão do Senhor tem te sustentado.
Você só encontrou o fôlego de vida hoje, porque Deus teve misericórdia, e essa misericórdia se renovou essa manhã sobre a sua casa. Ele faz forte o cansado. Deus tem o poder de renovar suas forças hoje de manhã. Para a jornada que continua, todos nós recebemos sem saber qual vai ser o percurso que nós vamos ter que percorrer. Eu não sei, e não quero saber também. Não sei, você não sabe. Mas nessa corrida, que é a vida, que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos correr com perseverança. Perseverar é acreditar quando todo mundo está querendo abandonar. É perseverar. Mas a gente só consegue caminhar enquanto todo mundo está abandonando, quando nós estamos sustentados na verdade que é Deus. Porque senão a gente desespera. Senão a gente joga tudo para o alto, senão a gente acha que não tem mais jeito, e a gente desiste, e a gente cava um buraco, enfia a cabeça dentro, e vive a crise e a síndrome do avestruz. Deus faz forte o cansado, e Ele renova. Há um poder renovador em Deus, há um poder de renovação em Deus. Quando nós nos expomos à pessoa do Espírito, quando conhecemos a palavra, há um poder de renovação em Deus. Deus tem um poder de restaurar coisas. É inexplicável, algumas pessoas tentam, com todos os argumentos bíblicos e teológicos, encontrar coerência e explicação para trazer então entendimento àquilo que o próprio texto diz, que não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Mas uma coisa é certa, quando nos curvamos diante da majestade de quem Deus é, Ele tem o poder de multiplicar as forças, até daqueles que não têm nenhum vigor. É o Deus que produz algo onde nada existe. Olha que fantástico. Você pode ter entrado aqui ou me assistindo em casa, você aí, que eu te falei antes, é você. Dizendo, eu não fui para a igreja, pastor, porque nem força eu tive para sair de casa. Eu sei que tem dias assim. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, o último fôlego de ânimo que eu tenho, eu vou para a igreja hoje de manhã, mas é o que tem, hein? Está igual 2 semanas atrás. Você estava com aquela 1 litro de gasolina e você orava para Deus dar discernimento para saber onde você devia ir. E você chega e diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí Deus diz, eu sou o Deus que tem o poder de, do meio do nada, gerar força. Ele multiplica num ambiente onde não tem nada. Porque na matemática, a conta de Deus é um negócio, eu nunca fui muito bom na matemática. Para falar a verdade, eu nunca fui muito bom em nenhuma matéria, gente. Mas assim Deus teve graça, misericórdia, e eu venci, eis-me aqui. Mas a gente sabe muito bem que qualquer coisa multiplicada por zero dá o quê? Dá o quê? O doutor, por favor, me ajuda aí. Dá quanto? Zero, gente. Para multiplicar, você precisa de um numeral que gere multiplicação. Certo ou errado? Para Deus, não. Você pode ter chegado aqui vaziosíssimo da Silva. Seco, alma cansada, alma assim, rota, seca, uma alma que não tem sequer forças para olhar para frente. Deus vem e enche o teu tanque. É como você, algumas semanas atrás, você sabe disso, tinha gente que dizia, Deus, a gasolina, papai. Gente que ficava assim, eu fiquei desesperado, eu vou dizer para os irmãos, eu fiquei preocupado. Tinha gente que ficou das 7 da manhã, à meia-noite, encostado num tanque, num posto de gasolina.
esperando o tanque chegar, o caminhão, e ficava na fé. Teve um pessoal lá da igreja que diz assim: pastor, dá para o senhor orar aí? Falei: por quê, meu filho? Porque eu estou aqui já esperando há tanto tempo e nada do caminhão. Eu falei: cria vergonha. Assim como nós ficamos nessa expectativa de vazios receber provisão em abundância, Deus faz isso na nossa alma. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E ele diz para você, e eu termino aqui com o texto. Ele diz: os jovens se cansam e os moços exaustos caem. As duas categorias simbolizam a plenitude da força humana. Tanto é que as Escrituras Sagradas afirmam que quando João escreve aos jovens, ele escreve por quê? Sois fortes. Juventude na Bíblia é quase que sinônimo de força. Aí Deus está dizendo o seguinte: o segredo para você continuar enfrentando é conhecer a verdade, de que na sua própria força, você jamais vai conseguir prevalecer. Porque os jovens se cansam. Os moços exaustos se fatigam, porque você vai... Lembre-se do que o salmista afirma: se o Senhor não edificar a casa, você vai trabalhar em vão. Você vai suar o pão que penosamente granjeastes, e você vai trabalhar e não vai acontecer nada. Deus te trouxe hoje de manhã aqui para que você ouça essa verdade absoluta e eterna: o teu sustento é o Senhor. E nele é que você vai ficar de pé, porque ele vira o versículo, encerra o capítulo dizendo: mas tem um povo que para no meio do caminho, mas tem um outro povo, é o povo que espera em Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem, porque tem hora que a gente está para... Já viu quando a gente embica? Já teve uma semana que você embicou? Já ou não? Você já tentou puxar o manche e não foi de jeito nenhum. Ó, o aviãozão embicou. E aí Deus vem e diz: eu vou fazer você subir novamente nas asas do meu Espírito. Porque quando o Espírito de Deus sopra, ele levanta qualquer um. Ele levanta ossos secos. Lembre-se de Ezequiel 37. Quando o Espírito sopra sobre um vale de ossos sequíssimos, vida é produzida. A Bíblia termina neste capítulo de Isaías 40 dizendo: em Deus eu posso correr as corridas que a vida me impõe. Eu posso caminhar pelos caminhos que eu não consigo evitar. E eu posso permanecer animado, com força e esperança, porque a minha fonte é o Senhor. Que Deus te abençoe hoje de manhã. Que você saia daqui sabendo que você não está sozinho. Você não sabe, você não ouviu. Há um Deus que é eterno, é Senhor, é Criador e é gerador de ânimo e esperança no coração do seu povo. Vamos orar, coloque-se de pé, curva a sua cabeça.